esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube, vocês que estão aqui no Santuário, Yara, Fábio também, a Nariane, a todos vocês que Deus abençoe e guarde, aos que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, muito obrigado pela sua perseverança conosco e nos ajudar a continuar este caminho de cuidar desta casa, preservá-lo, mantê-lo e também anunciar o Evangelho a tantas pessoas. E você que não é membro da família dos devotos, venha para essa família, nos ajude a alcançar tantos e tantas que precisam compreender a riqueza do que é seguir Jesus Cristo aos moldes do que diz a carta de São Paulo aos Coríntios. Logo no capítulo 4, versículos 1 a 5, Paulo continua a desenvolver a sua conversa ou a sua exortação aos membros da comunidade de Corinto. Uma coisa muito séria, ele diz aqui. Seríssima. Em primeiro ponto, nos consideremos todos como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. Ele está falando isso para a comunidade de Corinto, que tempos atrás começaram a se identificar nas leituras passadas mais com Apolo, mais com Cefas, e se esqueceram do fundamento que é Jesus Cristo, e daí então eles começam também a unir-se àqueles que se servem de Jesus Cristo e não são servidores. Qual é a diferença? Quem se serve se acha com inúmeros direitos. Quem se serve considera-se uma pessoa ilustre que precisa de pompas e regalias. Quem se serve utiliza-se do lugar e da missão que tem para buscar um lugar ao sol, o seu conforto. Isso toca em todas as realidades e vocações cristãs. Todas. Aquele que deseja casar-se para ter uma serva ou um servo que faça todos os seus caprichos e ainda lhe sirva atendendo suas inquietações. Existem aqueles que se servem buscando um lugar ao sol, como
Eu quero um lugar onde eu tenha uma estabilidade, eu não tenho que fazer muita coisa, eu possa viver tranquilo. Existem aqueles que se servem, que usam daquilo que é próprio da comunidade cristã para se beneficiar. Já acompanhei casos onde pessoas se sentiam donas de igrejas, de pastorais, se sentiam donas de lugares, se sentiam donas de obras, serviam-se. Quem é servidor de Cristo sabe que tudo que ele vai fazer e tudo que ele precisa fazer não é dele. Administrar os mistérios de Deus significa saber que tudo que a gente faz e tudo que nós temos aqui à nossa disposição não é meu. Nem tanto, nem os sacramentos e nem aquilo que é visível. Não é meu. Para que cuido então se não é meu? Justamente porque é de tantos e de quem realmente merece muito mais atenção. O próprio Senhor. Continua Paulo. O que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Ora, eu como responsável primeiro pela administração desse santuário, eu não posso fazer aqui o que eu quero. Eu não posso fazer as coisas aqui e conduzir o santuário como se fosse o quintal de minha casa. Alguns até tentam fazer isso, mas não pode. Aqui não é quintal da minha casa. O administrador, ele cuida para que aquilo que está na sua responsabilidade caminhe adequadamente como deve funcionar, respeitando quem realmente é o dono. Um administrador adequado e fiel é aquele que cuida para que tudo aquilo que está na sua responsabilidade sempre atinja o máximo de excelência. E todo administrador dos mistérios de Deus e servidor de Cristo, se ele for se preocupar sempre com o que os outros pensam, ele nunca fará o que precisa ser feito. Com as devidas proporções, é como se um enfermeiro fosse perguntar a uma criança: você quer realmente que eu faça a sutura no seu braço agora? E a criança perdendo sangue. Ninguém vai esperar que ele morra por uma hemorragia, vai dar um jeito nesse problema. A comparação de Paulo é muito feliz. Um administrador, um servidor, alguém que está com a responsabilidade de olhar para um lugar muito além, para uma realidade muito maior, ele não pode se preocupar muito com o que os outros vão pensar dele. Como um médico não pode se preocupar se a pessoa que vai ser tratada por ele depois ficará feliz por receber uma agulha diretamente no coração para retirar um sangue que está parado. Não existe esse procedimento? Existe. Ele não vai se preocupar com isso, ele vai salvar a vida daquele que precisa. Por isso Paulo vai dizer: eu sou um administrador dos mistérios de Deus e eu sou um servidor de Cristo. Portanto, o que me importa é saber que na minha consciência eu faço o que eu preciso fazer. Eu faço o que devo e não o que os outros querem. Não é assim que homens e mulheres responsáveis por suas famílias devem agir? Afinal de contas, se uma criança quer
um sapato de R$1.000 e a receita da família é de 1.000, ele deixa de cumprir suas obrigações para com toda a família para satisfazer um capricho de um sapato de 1.000? Este é o básico do que Paulo está dizendo. Se nós somos administradores de Jesus Cristo, se nós somos servidores de Jesus Cristo, se nós precisamos anunciar o Evangelho com coerência, se nós precisamos cuidar das coisas de Deus com coerência, se nós ficarmos nos preocupando muito com o que vão pensar de nós, nós não faremos o que é necessário. E eu posso dizer, com a pele bem rapada, que eu sei o que é isso. É verdade que minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Não significa que eu seja o mais fiel de todos os homens. O que significa é que eu me esforço para cumprir a missão que me foi dada. Quem sabe de tudo e quem conhece tudo e quem me julga é aquele a quem eu presto contas, nosso Senhor. E vejam que coisa. No tempo presente nós ficamos preocupados em não fazer o que é preciso, mas em agradar os outros. É comum nós ouvirmos, nossas comunidades têm que agradar as pessoas, mesmo que para isso nós tenhamos que vender o Evangelho. Mesmo que para isso nós tenhamos que sucatear aquilo que é nossa responsabilidade cuidar. Mesmo que para isso seja fazermos o inadequado. Porém, com o passar do tempo, quando nós fazemos o que é preciso, quando nós cuidamos como é preciso, seja das coisas mais ínfimas, numa administração pequena, ou mesmo na vida, na família, na história, com o passar do tempo, aquilo que estava escondido é revelado, é apresentado e todo mundo entende. Perdoe-me dizer uma coisa, uma historinha de família. Eu nunca entendia por que minha mãe lavava tanta roupa. Nunca entendi. Minha mãe lavava roupa quase todos os dias. E o mais interessante, ela lavava roupa e depois ia levar para a casa das outras pessoas. Eu não entendia aquilo. Não entendia porque meu pai, como caminhoneiro, precisava ficar a semana inteira viajando o tempo inteiro. Eu nunca consegui entender isso até o dia em que eu tive que ganhar o meu primeiro tostão, o meu primeiro centavo. Aí eu entendi que as roupas que eu vestia, os sapatos que eu calçava, a comida que eu tinha em casa e nunca faltou, os livros que eu podia estudar, as passagens que eu podia usar, as pequenas regalias que vinham em casa. Aquele frango, na década de 80, que nós partíamos a metade, comprava-se 2 frangos no mês. Metade para um domingo, metade para o outro, outra metade para o outro domingo e outra metade para o outro. Eu nunca tinha entendido por que era aquilo. Aí, com o passar do tempo, eu fui compreender. Porque se não administrassem bem o que era preciso e tentassem atender aos meus caprichos, eles não teriam educado os 4 filhos. E não teriam construído sua casa, não teriam feito sua história. Sabem, ser servidor de Cristo e administrador dos mistérios de Deus não é fazer o que os outros querem. É fazer o que se precisa. Em alguns casos, quando se recebe o aconselhamento, vai se dar o aconselhamento a alguém ou vai escutar o que ela tem para falar, é falar o que é preciso para que ela cresça. E não para que ela viva na mediocridade. É falar o que é necessário. Isso é comprometer-se. E isso nem sempre é agradar. Perceba que nós estamos num tempo onde todos devem ser agradados, todos devem ficar satisfeitos.
e ninguém consegue nada e faz nada. Paulo está dizendo justamente isso. Eu não vim para agradar a vocês, comunidade de Corinto. Eu vim para ajudá-los a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Se vocês querem trocar Cristo por qualquer outra coisa que lhes agrade, o que posso fazer se não lamentar? Mas eu digo para vocês, a minha consciência é tranquila, porque eu anuncio Jesus Cristo, não as ideias ao redor dele. Eu apresento o Senhor da vida, e não a vida ao redor do Senhor. Isso faz muita diferença. Porque nós podemos ficar ao redor de alguém o tempo inteiro e não nos relacionar com ela. Basta vermos os aniversários de nossos idosos, onde as pessoas todas conversam e não param para escutar as histórias que o idoso, que completa 70, 80, 90 anos, tem a dizer. E quando ele tenta falar, poucos param para escutar, quando não é ninguém. Está-se ao redor daquele que está fazendo aniversário. Agora, quando se dá atenção, para-se para ouvir, para-se para conviver e tudo se torna pequeno, a gente está com ele. Acredito que essa imagem fica bem evidente. Nós não podemos estar ao redor do Senhor da vida, nós devemos estar com ele. E isso, meus queridos e minhas queridas, não é brinquedo, é sério. Como a vida de cada um de nós não se repete e deve ser levada a sério, porque com o passar dos dias ou dos anos, nós temos que dar conta de respostas muito mais exigentes do que os nossos meros caprichos e as nossas meras interpretações do mundo segundo os nossos desejos e umbigos. Ou somos servidores e administradores de Cristo, ou somos aqueles que dele se servem e querem sucatear os seus mistérios. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.